Olá pessoal, eu sou Luciane de Oliveira e hoje nós vamos tratar alguns assuntos sobre pesquisa em educação e ciências humanas. Vamos lá? O texto que eu vou tratar hoje, ele foi extraído do livro Pesquisa em Educação, Abordagem Qualitativa, do autor Mengele Ludic, escrito em 1986. Corresponde ao capítulo 1, sobre a evolução da pesquisa em educação. O segundo texto foi extraído do livro de Marilena Chauí, do livro Convite à Filosofia, do capítulo 3, com o tema As Ciências Humanas. Então, são possíveis ciências humanas? Então, no texto 1, a pesquisa em educação, abordagem qualitativa, no primeiro capítulo, nomeado Evolução da Pesquisa em Educação, o autor ele introduz conceitos de pesquisa qualitativa e explica como ela se aplica ao campo de educação, destacando a importância de entender os processos educativos de maneira profunda e contextualizada. Então, a pesquisa ela tem se popularizado e se entrelaçado com a política e a escola, e atualmente com a internet, tornou-se ainda mais acessível. Mas o que realmente define uma pesquisa? É o ato de confrontar dados e informações coletadas com o conhecimento teórico existente. A ciência ela é construída socialmente e a pesquisa, como atividade humana e social, carrega valores e princípios que refletem a visão do mundo do pesquisador. Então, por isso, a pesquisa deve ser parte do cotidiano do educador, enriquecendo a sua prática. Por muito tempo, a pesquisa ela foi observando apenas a política, a forma em que a sociedade estava organizada, né? Então, com o passar do tempo, com a chegada da internet, isso tudo foi se aprofundando e a pesquisa ela passou a ser observada de outra forma, como um confronto de dados mesmo. E aí começou-se a grande discussão do que realmente é verdade, né? Do que, até que ponto a verdade é verdade, até que se prova o contrário, né? E para se provar o contrário, devem ter novas pesquisas. Então, a ciência ela é construída socialmente, e a pesquisa, como atividade humana e social, carrega valores e princípios que refletem a visão de mundo do pesquisador. Então, por isso, a pesquisa deve ser parte do cotidiano do pesquisador, né, do professor, do administrador, da pessoa que está realizando essa pesquisa no momento. E ela precisa estar enriquecendo a sua prática. No passado, a pesquisa educacional ela mantinha uma distância entre o pesquisador e o seu objeto de estudo. Isso era mantido, segundo os estudiosos, para preservar a naturalidade dos dados na época, né? Contudo, com o avanço da pesquisa, percebeu-se que o conhecimento ele é filtrado pela perspectiva do pesquisador, no contexto em que ele está inserido, no momento histórico em que ele está inserido. Então, através de seus questionamentos, da coleta de dados mais completos, então a verdade, antes, ela era vista como imutável. E agora, ela é entendida como algo que permanece até ser substituída por novas descobertas, novas verdades, que vão, então, desafiar esse paradigma positivista que se vivia antigamente, né? Então, até o século XX, o ser humano ele passa a compreender a pesquisa como algo mais complexo, algo mais envolvente, porque a ciência ela está em constante construção e o papel do pesquisador é atuar como um elo inteligente e ativo entre o conhecimento existente e as novas evidências encontradas através da pesquisa. Bom, no texto 2, o Chauí traz uma abordagem para complementar toda essa ideia, né? Então, a autora ela questiona a possibilidade da ciência humana em alcançar o mesmo rigor e objetividade das ciências naturais.
devido à complexidade e à subjetividade inerentes aos sinônimos humanos e sociais. Ela explora a tensão entre as abordagens científicas e humanas, discutindo entre as ciências humanas como elas podem desenvolver métodos próprios para investigar a realidade social e cultural, né? Chauí também analisa o papel das estruturas sociais da época, das relações de poder, de construção de conhecimento das ciências humanas. Dessa forma, embora seja evidente que toda e qualquer ciência é humana, porque resulta dessas atividades humanas do conhecimento, a expressão ciências humanas refere-se àquela ciência que tem o próprio ser humano como objeto. Então, essa ideia, como eu falei anteriormente, ela se fixou a partir do século XIX. Né? Até então era estudada apenas a filosofia. Complementando essa ideia, então, podemos dizer que as ciências humanas, também conhecida como ciências sociais, surgiram com um campo distinto de investigação para explorar aspectos de experiência humana que não eram abordados pelas ciências naturais. Eles buscam entender o comportamento humano, as relações sociais, a cultura, a história, tudo isso utilizando métodos que diferem daqueles das ciências exatas, que era apenas observação, observação participante, análises qualitativas, estudos de caso e tal. Então, antes do século XIX, questões sobre a sociedade e a condição humana eram predominantemente um domínio da filosofia, da teologia e também da própria literatura. Então, com o advento das ciências humanas, houve uma transição para uma abordagem mais empírica e analítica, que permitiu uma compreensão mais sistemática e detalhada dos fenômenos sociais e humanos. Isso marcou uma expansão significativa do escopo social, ou melhor, do conhecimento científico, né, da sociedade na época, incluindo disciplinas como a sociologia, antropologia, psicologia, ciências políticas, economia, entre outros. Um grande abraço e até a próxima!